Já estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre. Eu acho que o início a gente pode começar, porque semana passada o presidente Lula já depois, e aí todos foram surpreendidos com os últimos acontecimentos, né? Delação da JBS. Vamos ouvir, dar uma pincelada sobre isso e fique à vontade, porque o tema é esse, política. Deputado João Correia, boa noite, mais uma vez. Sua opinião rápida sobre a leitura que o senhor faz desse momento do Brasil. Olha, veja só, quando nós temos crises que são inevitáveis, que você não tem como contorná-las, eu acho que a gente tem que aprender a sofrer a sua superação. Agora, quando você tem crises pela incapacidade ou pela desonestidade intelectual de quem tem a responsabilidade pública pelo país... Autoprovocada, né? Autoprovocada. Eu acho que essa crise da JBS é uma crise completamente irresponsável. Fabricada e trazendo o epicentro da República. Procurador-Geral da República, Janot, ministro Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, os condestáveis da Polícia Federal, você está entendendo? Com a maior irresponsabilidade possível, trazendo a possibilidade do Brasil entrar num mergulho artificial. Eu acho que de uma irresponsabilidade sem tamanho essa crise da JBS. Mas, João, deixa eu fazer uma ligeira interrupção. Que você Por favor. Você falando assim, o que eu assisti na televisão, eu não quis acreditar. Nunca eu imaginei que a política tivesse chegado a esse ponto. Sinceramente, já tendo vivido desde 15 anos, quer dizer, aí vão mais de 50 anos, né? Acompanhando a política. 15 mais 50, 65? E os outros 20? Os outros 20 anos, eles com... Só numa banda. Desde algum tempo. Eu nunca vi uma declaração tão pesada. Nojenta, né? Nojenta, que ali era para alguém ter dado ordem de prisão para aqueles safados, salafrários, de tudo que ele contou, contemplando todos os nossos políticos. É isso que você acha que foi montado? O da JBS, você está falando? Sim. Sim, como é o nome desse cara? Wesley. É o estado Wesley. Até o nome de... olhemos primeiro a vida pregressa recente desse senhor, né? Ele está... Vamos ouvir aqui o Tchê, né? Vamos. Não, você não concluiu, eu te interrompi para você. É o seguinte, qual é a vida pregressa... A elite empresarial do Brasil, Osmir, é muito ruim. Ela tem se colocado muito ruim, por exemplo, Ike Batista e esse outro cara, esse sujeito, esse tal desse Wesley. Esse era um pé rapado, tá certo? Que de repente pega o influxo de Lula, pega o dinheiro do BNDES, o BNDES é o seguinte, o dinheiro do BNDES. A União capta esse dinheiro a 15%, pagando um juro de 15%, e dá para esses sujeitos a 2%. E deu 12 bilhões. 12 bilhões, quer dizer, desse dinheiro, então ele fez fortuna internacional. Está correto? Hoje é um dos condestáveis do mercado internacional. Dizem que deve 50 bilhões. Bilhões ao BNDES. Então, esse sujeito estava dentro desse processo, apoiando tudo quanto é lado, subornando a todos, porque ele não é um empresário que tem informação, que tem, enfim, ele foi fabricado. Deu certo como não deu certo o Ike Batista, tá certo? Então esse sujeito realmente tinha que ter sido preso, porque ele foi lá, Osmir, porque é diferente, ele não está mexendo com políticos, com suborno, com dinheiro, com as empreiteiras. Os produtos deles são comprados no dia a dia, tanto aqui quanto lá fora. Quer dizer, ele foi para cumprir um papel de derrubar o presidente Temer. Tchê, do meu ponto de vista. Sua opinião, Tchê. Na realidade, eu tenho uma preocupação e vejo assim que todas as delações que foram feitas anterior a essa eram delações passivas, entendeu? As coisas aconteciam e aí você ia a fundo, por exemplo, aí deixava as coisas acontecer, aí eu contratava advogado, eu ia correndo atrás, ia me defendendo e tal. E essa delação, o que aconteceu ontem foi uma coisa ativa. O cara se precaviu do que poderia vir, né? Dentro de um processo e disse, para aí, eu vou ter que achar, eu vou ter que fazer uma delação aqui, vou ter que entregar, porque senão eu vou cair nessa. As empresas deles, na minha avaliação, que já a maioria é do BNDES, né, porque o BNDES está com um monte de ações, porque ele não conseguiu pagar, e ele fez a delação. Nesse sentido, ativo, quer dizer, ele se antecipou do que poderia vir acontecendo.
E numa antecipação dessa, ele, quem é que eu tenho que pegar, quem é que é a mídia e de que forma vai ser? É o presidente da República, porque ele mesmo, porque se a Polícia Federal vai atrás dele, pegar ele e prender, é a mesma coisa que já vinha acontecendo. Aí chiparam dinheiro, aí filmaram, aí fizeram tudo organizado. Tudo adredemente preparado. O deputado Tchê e deputado João Correia, a delação premiada acabou descobrindo coisas que se elas não existissem, não seriam descobertas. Sim. Mas será que essa delação premiada, da forma que está sendo aplicada no Brasil, não está servindo de um salvo-conduta para os criminosos que sabem inventar as mentiras que interessam ao Ministério Público e à própria Justiça para diminuir as suas condenações? Também. Hein? Porque você tem algumas delações premiadas que o sujeito tem 150 anos de prisão. E aí, na conduta da delação premiada, ele tira 2, 3, prisão domiciliar, o dinheiro paga uma multa de 5%, 10% do seu patrimônio e vai usufruir o seu patrimônio durante o resto da sua vida, patrimônio que foi conseguido com roubo, com assalto. Mas aí, Narciso e João, tem uma outra preocupação. É tanta delação premiada que vai acabar ninguém sendo punido. Exato. Mas aí, naquilo que eu vinha falando, ativo, agora o cara que está lá, ou um senador, ou um deputado qualquer, diz, rapaz, eu vou fazer essa aqui, porque aí eu vou me escapar. Que é melhor eu me escapar dessa do que eu ser preso, estar constrangido. O cara entrega até a mãe. Então, daqui a pouco, essa Lava Jato não vai acabar mais. Mas eu queria colocar um problema. O que mais me causou espécie nessa delação, Tchê, foi o seguinte. Como é que o Procurador-Geral da República chama um empresário delinquente, tá certo? Juntamente com a Polícia Federal, com o chefe da Polícia Federal, o suspeito, que tenha sido chefe da Polícia Federal, juntamente com o ministro Fachin, e diz o seguinte: olha aqui, tu vais visitar o presidente da República, vai provocar uma e tu vai provocar para a gente pegar esse presidente da República e arrebentar com ele. Isso não existe, rapaz. Esses caras tinham que estar todos na cadeia, Osmir. Num país democrático, Fachin... Eles quem? Fachin, Janot, o cara da Polícia Federal, esses caras tinham todos eles que estão na cadeia. Você já viu algum todos país... que armaram isso. Os que armaram isso. Você já viu um país democrático de um sujeito organizar um crime clandestino para ouvir o presidente da República? Isso não existe, Osmir. Isso é uma barbaridade. Então eu acho que o Brasil virou República da Banana no esquema do Supremo. Essa questão da delação premiada, enfim, está todo mundo. Deputado João Correia, a gente tem falado muito no caso Temer. Isso não se assemelha também, até para provocar uma situação, a outros políticos também, como a Dilma, o próprio Lula e outros também que estão sendo... não é a mesma fórmula? Por exemplo, não, quando é com Lula, pau, Temer não, Temer foi fabricado, e contra Lula, não foi também? Só para provocar uma situação. Sim. Para discutir. Mas, João, eu pergunto o seguinte. Sem entrar no mérito da questão que você está abordando, qual é a avaliação que vocês fazem da situação do Temer em virtude de tudo o que está acontecendo, inclusive do próprio processo que tramita no Tribunal Superior Eleitoral, que pode caçar a chapa Dilma Temer? Como é que você avalia a situação do Temer? Caça ou não caça? Eu acho que a situação do Temer... E não a situação do Temer, a situação do país ficou muito mais vulnerável. Por que a situação do país ficou mais vulnerável? Porque, por exemplo, nós estávamos com redução da inflação indo para o centro da meta. Nós estávamos com superávit no comércio externo espetacular. Foi um estouro, né? Tá certo? A Petrobras recuperada, todo o setor elétrico recuperado. Teve a volta da confiança vindo para os investimentos. Então, de repente, você joga tudo isso na lama em cima dessa irresponsabilidade. Então, eu acho que tanto o Temer correrá risco de ser caçado Dilma Temer no TSE, quanto, que é pior para mim, todas estas reformas absolutamente fundamentais que ele estava fazendo, elas passaram a correr risco. Então, o que esses caras fizeram agora nesse ato, Astério, foi uma coisa muito criminosa. O Lula é muito acusado, é acusado demais, aí acusa e não tem prova, e daí, quando ele chega na frente do Moro, o Moro se treme também.
Porque, doutor, cadê a prova? Me traga uma prova. Não tem prova nenhuma. Todos nós sabemos que o diacho do apartamento, tudo é do Lula. Mas a prova é que é da OAS, está lá documentado. Documento de fé pública. Então o que acontece, Sérgio, é o seguinte, olha, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal foram incompetentes durante 15 anos. Porque já roubo no Brasil há 15 anos e nunca ninguém tocou nisso. Foi um acaso que fez com que a Operação Lava Jato viesse e tal e tal. Então agora os caras querem... Porque como o Estado não tem que provar, aí está a questão do Lula, aqui o Estado não tem que provar. O Estado tem que prender o sujeito para o sujeito estar com medo para poder entregar aí, ele entrega a ele e a todos. Eu gostaria de ouvir. Na realidade, eu concordo. E isso que, inclusive, um presidente que já era muito difícil ter a maioria no Congresso Nacional para poder fazer as reformas. E aí a preocupação minha fica pensando no futuro. Se for cassado, como é que fica essa questão, por exemplo, da polarização? Porque entre PT e PMDB nunca vai ser resolvido. Aí tu vai buscar alguém da sociedade para tocar esse projeto? Como é que vai se dar isso, entendeu? Olha quanto atraso disso a gente vai ficar. Perdemos muito tempo até você organizar, até você buscar. Porque se fosse pela Constituição, uma eleição indireta dessa, nós vamos aceitar, por exemplo, o Rodrigo Maia ser o presidente da República? Ou vai aceitar o Eunício? Né? A Carmen Lúcia vai aceitar a Carmen Lúcia para voltar lá atrás para lembrar do José Linhares, que quando assumiu a República fez o que fez, entendeu? Agora eu tenho uma opinião, e quero até ouvir o Narciso também. A minha opinião é o seguinte, João, é por isso que eu perguntei a vocês dois, experientes políticos também. Eu não vejo mais nenhuma condição do presidente Temer continuar à frente da República. É mesmo, amigo? Não vejo nenhuma condição. Ele... Está sendo realista, né? Sim, ele perdeu completamente a condição de comandar um processo de reforma importante como o Brasil fez. Eu acho, João, que o bom senso aconselharia o presidente Temer a renunciar antes que ele seja cassado na chapa Dilma Temer. O Congresso se reuniria, colocaria alguém acima de qualquer suspeita, mas dentro do ambiente político. Então vamos buscar fora, nos Estados Unidos? Ou na Austrália? Não, nós temos nomes que foram cogitados aí, alguns nomes que foram cogitados. Alguns nomes foram, por exemplo, vinculado ao próprio PMDB. Meirelles? Meirelles? Não, Meirelles não. O Fernando Henrique foi... O ex-ministro do Supremo, Nelson Jobim é um excelente, seria um bom nome. Nelson Jobim, para o mandato também. Não, Joaquim Barbosa não, que ele é... Fundamentalista. Foi fundamentalista. Estou botando os nomes, né? Sim, pois não, eu não sei. Eu não concordo com você, mas tudo como o que mais me satisfaz nesse programa, João, é ser contra a OSMI, sabia? Aliás, você tem uma prevenção. Porque não, rapaz, isso é predisposição mesmo. Já organizo ali, vamos brigar sobre isso hoje. Ô, João, o que está me preocupando, e eu trago esse exemplo até aqui um exemplo doméstico. No mandato passado de prefeito de Sena Madureira, o prefeito Nilson Arial tirou 1 ano de mandato, aí foi cassado pela Justiça. Aí o Vanderlei Zaire, que era o presidente da Câmara, tirou 1 ano. Foi. Aí depois Nilson Arial... Voltou? Não, aí ele não tinha voltado. Aí terminou o mandato do Vanderlei. Da Câmara. Aí o presidente da Câmara, que assumiu, tirou 1 ano de prefeito. Aí Nilson Arial foi absolvido e tirou o 4º ano de prefeito. Não, ele nem terminou Quem todo. Quem perdeu com esta molecagem? O município, a cidade. Com todo respeito, eu não acho, no regime presidencialista, a pior coisa que pode acontecer é a mudança do chefe de governo. Porque no regime presidencialista, a característica dele é que a legitimidade do mandato é dada pelo povo. Se nós vivêssemos num regime parlamentarista, que é o regime que eu devo, aí eu achava que Dilma não tinha demorado o tempo que demorou, que Temer teria renunciado ontem. Mas o problema é que nós vivemos num regime presidencialista. Aí vem a minha pergunta. Então, se Temer renuncia hoje, o que é que vamos fazer? Mas está no dispositivo da Constituição, rapaz. Eleição indireta. Eleição indireta pelo Congresso, qual é o problema? Mas você acha que Você há de convir o seguinte, Narciso,
Eu acho que o maior problema do presidencialismo não é esse. O maior problema do presidencialismo é quando um presidente perde a capacidade de governar o país e perde o apoio, como a Dilma perdeu, e perde apoio do Congresso, e todo mundo reclamar que o impeachment, que é a solução, é um golpe. Não. O Temer, hoje, porque aquela velha, a mulher do César, não tem que ser. Tem que parecer também que é honesto. Ele perdeu as condições num momento tão difícil. Ele, com a desaprovação absoluta perante a sociedade, como é que ele tem credencial para fazer reformas impopulares e necessárias? Impopulares, mas necessárias. Como ele teria condições de fazer isso, Tchê? Mas eu acho que aí é o momento dele. Se ele é impopular, ele vai conseguir fazer as reformas. Porque se fosse popular, ele não faria. Mas ele não tem a credibilidade para isso. Aí que tá, qual é a minha ponderação? Foi abalada com eu estou muito na perspectiva do Tchê. Porque, quer dizer, eu estou dizendo que dificultaram as reformas, mas sim, a possibilidade dele ser cassado lá no TSE também aumentou, ok. No entanto, no TSE... você tem mecanismo de pedido de vista, de modo a que o mandato dele seja cumprido. Ponto número 1. Mas isso vai fragilizando... Ok. Não, desfigura. Há, no entanto, hoje um detalhe que a sociedade percebeu é o seguinte. A Rede Globo, que foi peça ativa nesta patifaria. Esquema do E privilegiada em informações. Mas lógico, e ela acompanhou todo esse processo. A Rede Globo, Lauro Jardim, disse o seguinte, que o Temer tinha dito o seguinte: olhe, lá o Pilantra teria dito o seguinte, lá o Wesley, olha, eu estou dando a mesada aqui de tantos milhões pro Cunha. Aí o Temer disse o seguinte: olha, você continua com isso, viu? Quando você vai ouvir o áudio, você vê que isso é uma montagem grotesca e falsa e mentirosa. O que acontece, Osmi? Hoje a população do Brasil já tinha lá em São Paulo, minha filha me ligou, está preocupadíssima, né? Em São Paulo ia ter uma grande concentração no domingo, já cancelaram. Por quê? Porque ficaram com vergonha, rapaz. Ficaram com vergonha. Osmi, o Fachin caçar o mandato do Aécio Neves, Osmi. Onde é que você vê uma coisa desse tipo? Baseado em quê? Baseado em quê, rapaz? Você está me dizendo? Aí sim, aí vem a questão do oportunismo. Mas tem um fato concreto que é a corrupção. Não, mas não é um fato concreto? Mas como você tem que provar, Astério? Corrupção você não pode acusar sem provar. Estão devolvendo dinheiro. Mas qual é a comprovação, o apenamento do... O Aécio tá certo? Aquele esquema lá de pegar dinheiro. Não, João, permita-me aí, só pergunto para você. Então eu acho que o Temer não cai, não. Em que se baseia? Você, inclusive... Não, eu digo que fragilizou... Que está fazendo o direito... Que fragilizou, mas ele não cai, não. Em que o Supremo se baseia para afastar mandato parlamentar? Eu queria saber, em que ele se baseia? Na prepotência e arrogância de uma justiça de República das Bananas. Me perdoe, João, não é. Narciso, covardia de um Congresso que era para ter recusado isto quando determinou a prisão do Delcídio Amaral. Se tivesse impedido no passado, se o Congresso Nacional tivesse se investido das prerrogativas que lhes são asseguradas pela Constituição... Como fez o Renan. Como fez o Renan. Sim, mas agora voltou o Aécio da mesma forma, né? Ele afastou o Aécio. Entendeu? Ele não tem poder para isso. Mas está legislando. Aécio votou a favor da perda do mandato do Delcídio, né? E da prisão. Vou chamar o intervalo. O primeiro intervalo eu vou chamar, a gente volta daqui a pouquinho. A gente volta já, continuando o debate sobre a crise política brasileira, a crise institucional, a crise ética, crise moral, é crise para todo lado. E a gente volta já para o segundo bloco, tratando também de saber a origem e a partir desse sistema de governo, o que é desse problema todo. A gente volta já.